Boa noite, então. O meu nome é Thaís Guimarães dos Santos. Hoje eu falo pela Associação de Pais de Tenistas do Brasil e nós temos o prazer de receber o Dr. Bruno Rafa Ramos, psiquiatra, especialista em psiquiatria da criança e da adolescência, mestre em psiquiatria infantil, preceptor da residência médica de psiquiatria e do curso de psiquiatria infantil e da adolescência do Hospital São Lucas da PUC, e não menos importante, atleta do triatlo. Bem-vindo, Bruno. Boa noite, Thaís. Muito obrigado Boa pelo convite. noite. Queria agradecer a todos por poder participar e conversar com você sobre um tema que eu achei muito interessante, assim, que eu tenho... foi legal para eu poder planificar tudo que eu estava vendo, né? Então, ter um momento para organizar as ideias sobre isso, assim. Foi muito legal. Então, hoje a gente vai conversar, né, sobre um tema árido, né, Bruno? Para nós, pais, um tema árido. Então, a gente vai falar sobre uma visão dentro do esporte infanto-juvenil da síndrome de burnout, né? Quando o Edmir propôs esse tema, eu fiquei bastante reflexiva, porque é um tema muito desafiador para nós, né? Falar sobre esgotamento, sobre síndrome de burnout em crianças, em adolescentes, é difícil, né? Então, eu fui buscar um pouco alguma coisa na literatura e fiquei impressionada com a quantidade de publicação que tem a esse respeito em atletas e especialmente em tenistas, né? Tem um estudo em especial que me chamou a atenção, que avaliava estresse em vários esportes, em adolescentes que praticavam vários esportes, futebol, basquete, natação, e o tênis foi o que apresentou o maior índice de estresse entre os seus praticantes. Então eu pensei que o Edmir tem razão, eu acho que a gente tem que falar sobre isso mesmo. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado. Bruno, o que é a síndrome de burnout? Então, assim, síndrome, quando a gente fala, é um conjunto de sintomas, né? E ela foi primeiramente, claro, ela sempre existiu, mas ela foi primeiramente descrita nos anos 70 por um alemão que trabalhava numa clínica de dependentes químicos, e ele observou que as pessoas que eram voluntárias e que ajudavam, elas apresentavam um quadro de estresse, cansaço e de esgotamento frente às situações que eles estavam lidando, que ele resolveu cunhar o termo a síndrome de burnout, né? A partir do momento que ela começou a entrar dentro dos estudos da psiquiatria e outras questões, ele foi, como é que eu vou dizer, se espalhando para outras áreas, assim, foi estudado o burnout em professores, né, como ela é uma doença ocupacional, e até que chegou nos esportes, que foi logo em seguida que começou a se estudar o burnout, a questão do esporte já entrou junto, assim, principalmente o esporte de alta competição, né, porque a gente sabe da cobrança que é inerente a ele. Então, os estudos, vamos pensar assim, nos anos 70 começou a se falar em burnout, os estudos sobre esporte datam dos anos 80, por aí, início dos anos 80, né, e tem um estudo muito importante, que é de uma pessoa dos Estados Unidos, que é o Radke, que ele em 97 ele meio que estruturou a questão do burnout dentro dos atletas, né, trabalhando principalmente com atletas da natação, e esse estudo, assim, a gente vê que hoje é o mais citado quando se fala em burnout infanto-juvenil, em burnout adulto, porque ele trabalhou com questões do burnout, ou seja, assim, o quanto tu tá cansado com o esporte, o quanto tu tá envolvido com o esporte. Ele fala muito que uma das coisas que está implicada no burnout seria o grau de envolvimento, o quanto tu tá envolvido com o esporte, tu gosta e aceita ele como sendo parte da tua vida, sabe? Então ele aplicou em atletas essas questões, enquanto eles estavam envolvidos, o quanto eles se divertiam, né? Mas o burnout é uma doença que a gente diz ocupacional, né, que deriva do trabalho e que pode levar ao desenvolvimento futuro da doença psiquiátrica. A gente tem até os 10 passos do burnout, que vão desde aquela coisa do workaholic até o esgotamento que não consegue mais fazer, e a gente fala no dropout na questão do esporte. Então, isso é a síndrome de burnout, assim, basicamente. E Bruno, o que leva uma criança, um adolescente, ao esgotamento? O que acontece?
A gente sabe que os adultos e os adolescentes, todo mundo tem um limite com relação ao estresse, né? Cada um tem uma cota de estresse que pode lidar com, né? Quando a gente está falando de burnout, a gente tem que falar em adolescentes em estratégias de coping. O que é isso? São formas de enfrentar o estresse, né? E a gente sabe que quanto mais adulto e mais experiente a pessoa, mais capacidade ela tem de lidar. A maturidade leva à capacidade de enfrentamento, entende? Né, eu posso te perguntar aqui coisas que tu leva hoje de boa, quando tu tinha 20 anos a menos, elas eram muito mais difíceis. Então, uma das questões que a gente se preocupa no burnout em crianças e adolescentes é porque eles são muito rígidos nas formas de enfrentamento, né? Eles são muito rígidos e eles não têm um amplo espectro de formas de lidar com isso, ou seja, as coisas são muito diretas, elas são muito mais, como é que eu vou falar assim, uma derrota é uma derrota, ela não é uma construção de uma situação. Então, a imaturidade que é inerente à juventude, ele leva a um enfrentamento a situações muito mais duro, que a gente diz. Né? Ele lida de uma forma mais rígida com as coisas e mais, a gente pode dizer, categórica, ou seja, assim, eu não tenho uma visão tão grande para saber que uma coisa que dá errado é a construção de algo que vai dar certo. Então, eu acho que o público, principalmente adolescentes, ele é muito complicado nessa questão, porque ele ainda leva as coisas de uma forma muito extrema, né? A gente sabe, quando estamos falando de processo adolescente, que uma alteração, um rosto cheio de espinhas é um sinal de um fracasso social extremo. Tu imagina, assim, uma derrota numa atividade esportiva na qual ele está se dedicando com muito afinco, então, né, aquela coisa da adolescência do imediatismo, do resultado, que acaba levando ao esgotamento, né? É muito forte isso neles, assim, eles se cobram muito, né? E até, eu digo, um adolescente, ele é muito projetivo, porque ele se cobra muito e às vezes coloca nas figuras paternas e maternas como se forem os responsáveis pela cobrança, assim, tipo, ele quer fazer as coisas, daí quando não dá certo, então, foi tu que me pôs nisso, a culpa é tua, né, tu que me disse, sabe? E a gente tem que cuidar para não cair nessa armadilha retórica, assim, que eles criam, que esse é a estratégia de coping deles, é uma estratégia muito tosca, ou seja, o que eu não consigo conter dentro de mim, eu jogo para os outros. Então, a gente tem que, peraí, não é bem assim, entendeu? Tudo é compartilhado, né? E às vezes isso até acaba contaminando quem está em volta, que acha, não, realmente, a culpa dos pais, dessa situação. Então, é muito da forma como enfrenta o estresse. E como é que a gente pode fazer para ajudar, para dar armas para lutar, vamos dizer assim, porque o estresse é inerente nesse esporte. O menino entra na quadra, num interclubes ou num interclubes nacional, vai ter a torcida adversária ali, aquele caldeirão, tem a torcida dele, tá, que ele não quer fazer feio também, né? Então, e como é que a gente faz para ajudar os nossos filhos a lidar com essa dificuldade, com esse estresse, né? Quando eu estou atendendo e os pais perguntam assim, como é que eu faço para fazer meu filho ter determinada atitude, né? Isso é a pergunta mais simples na pediatria. Meu filho come mal, entende? Ou tipo, né? Os adolescentes, eles funcionam por modelamento, e as crianças, né? É muito importante o exemplo, a forma como a gente lida com as coisas, né? Se tu quer que teu filho pratique esportes e seja competitivo e lide bem, uma das coisas que tu tem que fazer, basicamente, é ter isso na tua vida, no que tu faz, tu entende? Então, assim, a forma como nós, adultos, lidamos com as coisas e enfrentamos as situações dos nossos dia a dias são mais importantes do que, muitas vezes, o discurso que a gente fala, né? É que nem aquela coisa assim, é melhor tu dar o exemplo do que tu ficar explanando, quando, olha, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer isso. Eu acho que isso vem depois. Ele precisa do modelo, tu entende? Ele precisa do espelho para ver, tu entende? Se ele tem um treinador, uma pessoa que lida com as coisas de uma forma mais tranquila, ele próprio vai se sentir validado para lidar isso, porque a gente aprende por imitação, né, Thaís? A gente acaba aprendendo as coisas por imitação de atitudes e não de discursos que a gente ouve, tu entende? Então, é óbvio, com quem
o ambiente que o jovem está inserido vai dizer muito como ele vai enfrentar as pessoas com que ele está lidando. Então, eu acho que é uma tarefa conjunta. Uma outra coisa que a gente tem que ter é ouvir eles, entende? Ouvir, assim, ó, o que tu tá pensando, tu tá pronto para isso, o que tu acha dessa situação, né? Se sentir que o jovem participa das atividades e das coisas, não simplesmente como um instrumento, mas como um elemento de tudo isso, e que ele pode conversar e pode contar as coisas e as inseguranças dele, e isso não ser um terror, tu dizer assim, ó, eu tô nervoso com essa competição. Bom, é normal que tu esteja nervoso, mas tu vai ficar tranquilo, tu entende as coisas mais conversadas, né? Tem estudos, assim, que falam que essas coisas de meditação, que pode ser qualquer coisa, desde tu ficar tranquilo no teu canto, tu ter o teu próprio processo de enfrentamento das situações, eu acho que ajuda, mas aí, como eu disse assim, eu não tô aqui para dar soluções pré-formatadas, eu digo, a gente tem que pensar as coisas, porque os atletas, eles funcionam de formas muito diversas, porque são personalidades diversas. Então, eu digo, isso são os elementos principais, mas não digo que, porque, o que eu faço para não ter estresse? Faz isso. Não vai ter uma resposta única, a gente tem que ter um olhar. Então, eu acho que é importante a gente saber, tentar entender como que eles funcionam nas situações, e nós, como adultos, a gente dá o exemplo, né? A gente ser tranquilo com as coisas e saber enfrentar as coisas. Às vezes a gente vê, sei lá, os pais, eu nunca, por exemplo, já acompanhei coisas de futebol, os pais se arrebentando ali, olhando, né, nervoso e tal, então isso vai passar, entende? Isso vai, entende? A gente tem que estar bem tranquilo para poder, né, como é que tu vai dizer para alguém ficar tranquilo se tu não tá, né? É uma coisa bem difícil, né? Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha, no modelamento, nas atitudes que tu tem frente às coisas. E, Bruno, ainda dentro da situação do burnout, quais são os sinais e sintomas? Como é que a gente pode suspeitar? Porque os sinais e sintomas são inespecíficos, né? Então, como é que a gente pode nortear isso? Como é que eu posso entender que uma criança ou um adolescente está se encaminhando para isso? Olha, como bem falou, não são sintomas específicos, mas uma das coisas que a gente pode perceber é na postura frente às atividades normais, ou seja, quando ele começa a se desmotivar para coisas às quais ele antes era motivado, entende? Treinamentos, atividades com os amigos, outras coisas. Quando ele começa a ter uma atitude de primeiro, assim, o primeiro estágio do burnout é quando a pessoa acha que a vida dele gira em torno daquilo e só quer fazer aquilo. E logo em seguida essa motivação começa a cair frente a essas atividades, assim, como se, mas antes tu só queria isso e agora tu começa a reduzir, né? Tanto que os estudos que falam de burnout dizem que as pessoas que estão no estágio de burnout, elas têm, tipo, de 10 a menos horas semanais de treinamento, ou seja, elas estão reduzindo o número de treinos, que no tênis, pelo que eu vi, assim, eu não sei muito bem, mas é parecido com o triatlo, é acima de 20 horas que seria um treinamento de excelência, e essas pessoas que estão no nível de treinamento alto, muitas vezes, o contrário do que se pensa, eles estão motivados, eles não estão. Então, quando começa a se pedir para reduzir o tempo de treinamento, não querer participar de determinadas atividades, queixas somáticas inespecíficas que não tem muito sentido, dor de cabeça, cansaço extremo, assim, que não condiz com a situação, e outro aspecto, são sinais que a gente tem que ficar atento quando tu enfrenta as coisas de uma forma e tu muda o teu jeito de enfrentar as coisas por uma retirada estratégica, vamos dizer assim, uma desmotivada, por sei lá, no tênis tem muita coisa da atenção, assim, se desconcentra na partida e aí não volta, sabe? Vai caindo, assim, vai se desmotivando, vai perdendo a vontade. Então, isso são coisas, até mesmo, assim, para quem é pai de atleta, a questão da escola, se também diminuiu o desempenho no colégio, ou seja, está se abandonando, caiu na escola, está mais retraído no colégio, também é um outro aspecto importante. Então, assim, o aspecto somático, a desmotivação e a retirada das atividades principais são sinais bem importantes para a gente observar, né? E um sinal bem precoce é quando começa a exagerar demais e se colocar como se a vida girasse em torno daquilo de uma forma desmedida, né? Então, a gente vê que vai de uma coisa, eu sou coisa central,
por uma queda muito abrupta. Então, a gente pensa no burnout a partir dessa ótica. Esses sinais, então, esses da quadra, são diferentes do overtraining, então, né? Overtraining, porque pode se confundir, né? Como é que é isso? Na verdade, eu até... Eu tenho uma ideia e eu acho que mais ou menos os estudos vão a partir da minha ideia. Tem poucos estudos que dizem que overtraining é um sinal de burnout. Uhum. E, se eu não me engano, dentro do tênis não é. Eu acho que em outras atividades, talvez, mas eu acho que o overtraining é um aspecto do treinamento, entende? É um momento que a gente tem que mudar a estratégia e sei lá, partir para outra estratégia, né? Diminuir o ritmo, pensar outras coisas, assim. Porque, assim, o burnout, ele não dá em atletas que estão com bons desempenho, né? Então, assim, dificilmente um atleta que está num desempenho adequado com a proposição dos torneios e outras coisas, ele dificilmente entra em burnout. O que mais acontece do burnout é final de temporada, né? Resultados abaixo do esperado, né? E quando está se havendo uma redução no tempo de treino e uma desmotivação com a própria atividade. Então, o overtraining não é bem isso. Então, eu acho que o overtraining é uma coisa que ela até pode estar associada em alguns momentos, mas eu não acho que o overtraining e burnout são coisas, entende? Como é que eu vou dizer assim, sinônimos ou qualquer coisa, assim, tipo, overtraining, burnout, entende? Eu acho que não. Entende? Certo. Até porque eu acho que overtraining é uma coisa da preparação física também, muitas vezes, né? Eu acho que não tem lá. Muito bem. Bruno, os nossos filhos são nativos digitais. Nós somos imigrantes, mas eles são nativos. Então, eu queria ouvir a tua opinião um pouco e entender se existe algum papel das redes sociais, das mídias sociais envolvidos na síndrome de burnout. Essa é uma pergunta muito boa, assim, porque apesar de achar que as redes sociais são uma coisa que estão aí para ficar e a gente vai ter que lidar com elas, eu não sei se a forma como a gente lida com elas hoje é uma forma adequada, tu entende? A gente é muito novo para a gente poder entender o impacto que elas têm na vida da gente, sabe? Elas estão aí, talvez a gurizada que é adolescente hoje, a gente vai poder entender como é que isso impacta na vida adulta. A gente não viu adultos nativos de rede social ainda, para saber como eles vão lidar com a rede social. Eu tenho uma visão não muito legal da função delas, apesar delas serem até profissionalmente importantes para nós, tanto que nós estamos falando uma rede social, né? Então, também o YouTube também é uma rede social, mas eu acho que tem coisa. Bom, eu até estava pensando assim, a gente no triatlo, a gente tem tem um Strava, que é uma rede social, que é de tu posta os teus treinos, entende? E aí um fica olhando o treino do outro, entende? Só que, tipo, nunca é o teu treino, entende? Tem pessoas que praticamente burlam aquilo para mostrar que estão melhores. Então, tipo, pedalou muito, sabe? Tipo, é uma coisa que... E ele gera, tipo assim, rankings entre os teus amigos, tu entende? E quem são os profissionais, quem são... Por que eu tô falando isso assim? Porque o principal questão da rede social é que ela não é um parâmetro real da realidade. Então, o jovem que está inserido nessa rede social, ele nunca sabe se aquilo que ele está vendo é real ou é uma criação, tu entende? Ele deturpa o senso de realidade das coisas. Porque no Instagram todo mundo é muito bonito, todo mundo desempenha muito bem. Eu andei olhando rede social de atleta, de qualquer esporte. Ou ele se expõe demais, é uma personalidade que não existe, não condiz com a realidade, ou ele faz lances incríveis naquele momento, e isso não só uma fotografia. Então, tu não ter a noção da realidade te estressa, porque tu não sabe em que parâmetro tu tá, tu entende? Uma coisa é o adolescente estar inserido num clube, treinando e evoluindo junto com os colegas, sabendo, quem treina mais, evolui mais, tu entende? E isso é um processo de aprendizado e muito importante para eles. Outra coisa, ele tá olhando alguém que ele não sabe quem é e se espelhando naquilo de uma forma equivocada. Eu acho que esse, para mim, é um dos pontos. Ele não te dá um senso real de onde tu tá.
e nem de onde as pessoas estão, tu entende? Todo mundo é mais rico, é mais atlético, né, tu entende? Então ninguém mostra o pior ali, né? Então ela é uma coisa muito idealizada, né? Na realidade, o adolescente leva muito a sério o que ele vê como ideal, ele acha que aquilo é mesmo, né? Talvez por imaturidade, a gente talvez tenha mais filtro que diz, não, peraí, isso aqui é uma coisa, não existe. Tem um outro lado que é da exposição também. O adolescente se expõe na rede social de uma forma que ele recebe uma crítica e um feedback, porque como na rede social pode tudo, ele se expõe e recebe críticas que às vezes são muito pesadas e muito inadequadas, sabe? De pessoas que estão ali, tipo, hater, né? Que a gente diz que é realmente para acabar. Então, eu acho que são dois aspectos, assim, na rede social que contribuem por burnout. Um, tu perde o teu parâmetro real das coisas, e outro, tu é criticado e colocado em situações que tu não deveria estar, tu entende? Tu não deveria ouvir aquilo e tu não deveria estar te expondo daquela forma. Então, eu não acredito em a regulação das coisas. Eu acho que, tipo, regular a gente torna as pessoas mais imaturas. A gente tem que conversar e saber que as pessoas, fazer com que as pessoas entendam o que elas estão fazendo uso, porque se tu regula, tu não ensina, tu só boicota. Então não é por aí, né? Tem esse debate nesse sentido, eu acho que não é por aí. As pessoas têm que entender e têm que saber ler e perceber as coisas, não dizer assim, isso é proibido, porque isso é uma forma de incentivar até esse lado. Quanto mais tu proíbe, mais tu boicota, mais a coisa se torna atraente e interessante, principalmente para o jovem que quer transgredir, que quer, né, ir além. Então, eu acho que por esses dois parâmetros, assim, a comparação irreal e infrutífera e a exposição. Eu acho que, pensando assim, eu acho que são esses dois vértices. Perfeito. Bruno, então, assim, a gente trabalha muito, e é uma questão fundamental para nós, o treinamento, né? Então a gente tem aqui no grupo, nós temos vários treinadores que nos ajudam, enfim, que estão conosco, e eles passam muitos longos períodos com os nossos filhos, tanto no treinamento do dia a dia, quanto nas viagens, né? Então, me chamou a atenção um estudo aqui, que é um estudo brasileiro, que fala de síndrome de burnout e esporte, tá? A visão dos técnicos de tênis. Então, 81% dos técnicos de tênis infanto-juvenil do Brasil já tiveram atletas que apresentaram sinais de esgotamento. Eles entrevistaram 32 treinadores, né, que atuam, enfim, em grandes centros, né? Então, eu queria ver se tu poderia passar uma orientação para os nossos treinadores, que com certeza vão querer te ouvir, né? Como é que o treinador ali na quadra, no dia a dia, no treino físico, como é que ele pode identificar um sintoma suspeito? Tu já chegou a tangenciar isso lá no início. Queria que a gente explorasse um pouquinho mais isso, né? Para poder dar essa orientação. Eu acho assim, o treinador ele é muito central na vida do atleta, assim, talvez muito mais do que a influência de um professor num adolescente, assim, muito mais, assim, o nível de respeito e envolvimento com o treinador é muito maior do que um adolescente tem com um professor de matemática, nem compara. Então, assim, o treinador, ele tem uma função muito central, principalmente num atleta jovem, porque, assim, a gente sabe que aquele construto que o jovem é um contestador, ele é um contestador dentro de casa, assim, fora de casa, ele é uma pessoa que escuta muito e é muito influenciável, tu entende? Ele é contestador em casa, obviamente, o que a mãe fala, ele vai dizer não, porque, bom, lá é um ambiente protegido, mas na rua, então, a influência e o modelamento que esses treinadores têm sobre os atletas é muito grande, né? Eles têm, não estou dizendo para o bem e para o mal, ou seja, tu sabendo reconhecer essa influência que tu tem e tu conseguindo criar um vínculo com teu atleta a ponto de tu conhecer ele, eu acho que tu consegue pegar a questão do burnout bem naquele processo inicial, quando o cara tá naquela, uma coisa que a gente fala muito no burnout em atletas, é naquela personalidade unidirecional, ou seja, quando aquela pessoa, ela tá se voltando para uma atividade que toda a personalidade dela se resume a isso, tu entende? E isso e aí a função do treinador
ajudar ele a sair um pouco dessas coisas, e dizer, olha, cara, vamos relaxar, não é tudo, sabe, como um termômetro desse exagero, e para isso não derivar para um estresse crônico, porque os estudos falam muito na personalidade unidirecional, que me chamou muita atenção, que é uma coisa que eu vejo muito com jovens, até em outras atividades, quando eles começam a tudo que eles têm deles virar só de uma coisa, tu entende? Eu sou tenista, tudo a vida. Então, isso, como é que eu vou dizer, enrijece muito a vida deles e isso acaba atrapalhando. Então, qual é a função do treinador? Entender o que o jovem está fazendo, entender a intensidade que ele está fazendo como sendo assim, produtiva ou não, entende? Ó, cara, agora tá demais, sabe? Então, eu acho que o treinador consegue, tendo uma visão do funcionamento do atleta, perceber se ele está exagerando, se ele está se desmotivando, muito mais do que um pai, porque o pai tem a visão aquela muito mais, meu filho, tu entende? A gente não... E acho que tem que ter essa visão mesmo, tu entende? Não, eu digo, a parte crítica a gente deixa para o treinador e ele vai dizendo aqui, a gente vai ajudando, né? Claro que, né, enfim. Mas, então, eu acho que o principal, assim, se o treinador conseguir ter um diálogo e conseguir ter uma base de confiança, que é o que a gente trabalha na psicoterapia. O que eu trabalho com os adolescentes que eu atendo, assim? Eles têm que ter vínculo comigo e confiança. O resto vai. Tu entende? Se eles não estão bem, se eles estão mal, eles vão saber que eu tô aqui, que eu vou aguentar ouvir o que tiver. Tu entende? Então, eu acho que tu criando uma base de confiança, o jovem consegue dizer, olha, eu tô ficando estressado com isso, eu não tô aguentando, sabe? Ele tem que ver o treinador como uma pessoa real, uma pessoa que pode ouvir e ajudar ele, não fazer tipo, eu não posso nem falar para ele isso que vai dar errado. Isso gera o estresse, entende? Ser uma pessoa que cobra, sim, que cobra resultado, com certeza, que é dura, sim, mas que ele sabe que se alguma coisa der errado, ele pode ouvir. Então, a função do treinador não é uma função paterna, é uma função muito importante de vinculação e de contraponto até com a figura paterna. Às vezes, não é de contraposição, é de contraponto, de, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, eu acho que o diálogo vai ajudar a gente a perceber as coisas, porque cada um sente as coisas de um jeito diferente, e às vezes o jovem tem muito medo de falar o que eles têm, porque dentro da cabeça deles é muito maior, então eles, se eu contar vai ser um horror, e às vezes a gente tem que, não é nada disso, cara, calma, fica tranquilo, né, não precisa ficar nervoso, vamos, né, até assim, começou a não render muito no treino, claro, não vou me meter em trabalho de treinador, não quero muito, mas diversificação de atividades de treino e não monotonia são coisas que previnem o burnout, entende? Quanto mais atividades diferentes tu fornece dentro da própria atividade, mais lúdico se torna, melhor, principalmente para os, a gente diz adolescente inicial, 11, 12, 13, 14 anos. Um adolescente puber e mais tardio, ele tolera maiores quantidades de treinamento, volume, e até mesmo cobrança e atividades mais monótonas. Um menor é melhor tu variar mais e ter isso reduz muito o burnout neles, assim. Não sei se eu respondi a pergunta, falei, mas eu falo bastante. Acho que sim, tá ótimo. Bruno, e a situação do grupo, assim, porque para o adolescente é muito importante o grupo, né? Como é que é essa relação do grupo? Ele dá um suporte ou ele pode piorar as coisas? Depende. Como é que é? O adolescente gosta de estar em grupo, né? Como é que é isso? E às vezes no tênis eles ficam muito sozinhos, porque treinam sozinhos. Tem muitos que treinam em grupo, mas tem gente que treina sozinho e tal. Ele é o treinador muito tempo, nas viagens. Como é que é isso? Olha, eu acho que assim, a convivência em grupo ela é importante, né? Para a construção da personalidade do adolescente, né? A gente sabe que os adolescentes que convivem em grupo são os adolescentes que têm assim scores de bem-estar, e se sentem melhores frente às coisas. Mas a gente tem que ver que tipo de influência é essa. Eu acho que dentro dos atletas é muito importante que se crie os laços de amizade assim entre eles, porque como eu disse, é o contrário da rede social, é o real que está acontecendo lá, eles conseguem perceber assim,
tem formas de tu te espelhar dentro do próprio grupo. Eu acho muito importante isso, sabe? Eu acho que a convivência é uma das coisas ruins, por exemplo, assim, que tem estudos que dizem com atletas de natação, é que ele fica com a cabeça debaixo d'água treinando e tem pouco feedback, tu entende? Ele faz muito volume com o treinador. Então eu acho que assim, as atividades coletivas são muito boas, tá? Mas como eu falei antes, principalmente com os adolescentes que estão no colégio e estão com uma vida ainda meio a meio, assim, né? A vida escolar, eu acho que a gente tem que ter uma certa tolerância até com atividades fora do tênis, ou deixar que eles participem das atividades, deixar que a vida deles seja muito próxima do normal, porque isso não vai mudar o desempenho deles, e muitas vezes isso faz com que eles lidem melhor com a vida, com a questão de atleta, porque eles não são diferentes dos outros, né? O medo do adolescente é ele ser muito diferente do grupo e aí ele ser excluído. Então eu acho que ele participar com os colegas tenistas, ele sente fazendo parte de algo. E ele ter o contato com os colegas da escola que não participam de esportes ajuda com que ele tenha um contraponto, até aquela coisa da personalidade unidirecional. Ele consegue transitar em dois meios, porque isso ainda nessa idade é muito importante. Então eu acho que, claro, como pais, assim, que a gente está falando, sempre tem que saber com quem teus filhos estão andando, entende? Né, pessoas ruins vão te influenciar negativamente, ou seja, uma amizade pode te construir algo muito bom ou pode destruir, mas eu tô falando assim, bons amigos no tênis, ou colegas que tu saiba que participam das mesmas coisas, que sofrem as mesmas questões, é muito importante para dividir. Eu acho que o adolescente isolado, ele não, como é que é? Ele lida mal com as coisas, ele sofre muito, né? Então, acho que é uma coisa que é importante. E poder ter esse jogo de cintura de participar da vida mundana, vamos dizer, dos colegas, às vezes quer ir numa social, alguma coisa, assim, sabe, com cuidado, mas eu acho ele tem que se sentir como todos, entende? Eu acho que é uma escolha de vida, mas é uma coisa que tu não vai... Até porque tem aquela coisa do atleta adulto e imaturo que funciona que nem o adolescente porque não teve adolescência, né? Que depois começa a crescer no esporte, mas tem atitudes de adolescente ou quer sair, porque não pôde, sempre justificando que não pôde ter isso quando tinha idade, entende? Então, acho que para não ter essa... Para poder amadurecer todos os aspectos da personalidade, é importante conviver com tudo, até para poder escolher as coisas que são melhores para ele. Né? Me chamou a atenção agora, tu citou 2 vezes que seria bom o atleta, o menino, transitar, não ficar só, transitar a imagem bem, não ficar só centrado no esporte que ele faz, né? Uhum. Então, assim, como é que a gente pode... Porque, assim, o tênis é exigente, né? Eles treinam todos os dias, eles passam semanas viajando, né? Os atletas que competem mais. Então, assim, isso pode ser direcionado para dentro do próprio meio ali, durante a viagem, procurar alguma alternativa de lazer. Como é que a gente pode fazer isso para aliviar um pouco a carga? É aí que eu quero chegar, né? Aliviar um pouco a carga de estresse de uma gira, que eles passam 6 semanas, 8 semanas viajando, uma semana em cada torneio, com todo aquele... Com tudo que de exigente que nós temos, né? Então, eu queria entender um pouco como é que a gente pode aliviar isso dentro desse contexto. Eu lembrei muito que eu já atendi atletas da vela, né? E também na vela, a questão como as regatas são muito longe, então as questões tipo, a vela tinha que ir antes e ele perdia. Uma das coisas que mais eu ouvi eles reclamando era a questão que tu perdia a continuidade das coisas quando tu ia por torneio, tu voltava para a escola e tu estava meio perdido porque tu tinha perdido algumas coisas. Então, eu acho que a gente tem que tentar trabalhar no sentido de manter a continuidade de tudo, assim, então, dentro do possível. Eu acho que não é assim, então não é para eles. Eu acho que não. Todo adolescente que está praticando um esporte, principalmente no Brasil, do jeito que as coisas são, provavelmente ele gosta muito disso e isso faz muito sentido para ele, porque tudo luta contra essa questão esportiva. Então, eu acredito muito na motivação deles, assim, e dos pais também, eu acho que... Mas tentar proporcionar, assim, tipo, que quando termino também, poder aproveitar com outros amigos e os amigos do tênis. Eu acho que, assim, a convivência entre os pares é o que alivia tudo. Claro que
a vida deles não vai ser como a dos outros, mas sendo próxima dessa convivência, eu acho que ajuda muito, alivia muito a pressão sobre eles, e eles, né, porque assim, eles têm necessidades de sair, de convivência com o sexo oposto, outras coisas que são importantes, assim, então eu acho que quando pode aproveitar, ó, hoje tu pode, é que nem dia livre, assim, né, hoje tu pode sair, tu pode fazer, vai no shopping, hoje não, tu entende? Hoje não, hoje esquece o tênis, depois, porque agora depois tem a competição, tu vai trabalhar nisso, né, eu acho que é bem importante isso, assim, até de, né, poder ter assim, ele conhece o mundo que poucas pessoas conhecem, mas ele conhece o mundo dos colegas dele, e ele não é alienado do mundo dos colegas, ele pode fazer parte, né, porque às vezes ele fica tão distante das atividades que os próprios colegas se afastam, né, então a gente tem que, né, sim, isso pode ser um fator de estresse, né, quando a menina está na escola presencial, eu falo presencial porque tem alguns que estudam online, então assim, quando o menino ou a menina está na escola presencial, às vezes esse gap, né? Isso pode ser mais um fator de estresse também, né? De se sentir diferente dos seus pares, é isso? Eu acho que sim, porque os adolescentes, eles são competitivos entre si. E aí, quando tu tem uma atividade diferente que te destaca, o grupo, ele não abraça muito, né? Ele, às vezes, tende a excluir, a ter uma certa ciúmes, uma certa... Tu entende? Porque, bom, as pessoas reconhecem como tal, tu tem uma identidade muito cedo, tu é tenista, né? Então, isso acaba... Então, a gente tem que tentar aliviar isso para ele não virar uma coisa afastada da realidade dos colegas, assim, isso, né? Isso não só na escola, mas em todos os ambientes que eles estão inseridos, até na própria família, assim, de não criar uma... tu entende? O tenista e sim, criar uma coisa... entidade, né? Muito idealizada, porque ele se sente muito diferente do todo, isso não... Entende? Não, são poucas personalidades que gostam de lidar com isso, assim, sabe? De ter esse holofote todo sobre si, ainda mais quando tu é jovem, tu quer não chamar muita atenção sobre ti, tu quer te dar bem, mas tu entende, sem esse peso todo. Perfeito, ótimo. Bruno, tem um ex-atleta olímpico que falou durante uma entrevista que eu li que a chave para os atletas aprenderem a lidar com o estresse das competições é usar a pressão a seu favor para melhorar a performance. Como é que se faz isso? Assim, tu tava me falando isso, eu tava pensando como é que eu vou responder isso, porque eu também... Tu também tem dúvida, deve ser difícil isso. O que eu tentando pensar nos exemplos que eu tenho, assim, eu acho que atletas olímpicos ou de alto desempenho, eles são pessoas que talvez a pressão realmente exerçam, não é assim, tipo, não é que ele descobriu isso, já é inato dele que a pressão faz bem para eles, tu entende? Eu acho que não é que ele usa a pressão para ele funciona a partir da pressão, tu entende? As pessoas são muito diferentes uma das outras, até, por exemplo, assim, a gente sabe, por exemplo, que em estudos que tem atletas de vôlei feminino e masculino, os atletas masculinos do vôlei, tu tem que exercer uma pressão muito grande para eles não se desconcentrarem no jogo. E as atletas femininas do vôlei, elas precisam de uma tranquilidade para elas não se desconcentrarem dentro da pressão. Então, cada um tem um estilo de personalidade diferente, assim, sabe? Tem um atleta gosto muito do triatlo, né? Tinha um atleta dos anos 90 do triatlo, que ele era um cara assim que ele basicamente ele criava na vida dele uma pressão assim, e ele ficava muito bom por isso, assim. E eu me lembro que em 92 ele perdeu o campeonato mundial por um cara e ele passou um ano treinando com a foto das costas dele para lembrar que ele tinha ficado atrás dele, sabe? Então, mas isso é uma coisa quase que anedótica, assim, né? Eu acho que assim, pressão é importante, tem que ter, mas a gente tem que entender como é que a pessoa que está do nosso lado tá lidando com ela, entende? Porque todo tenista, ele é pressionado desde a hora que ele pega na bola até a hora que ele sai da quadra, né? Eu acho, quando eu olho até aquele silêncio, ele é tenso, né? Porque o barulho desconstrói, mas o silêncio, ele já te dá uma pressão. Então, quem lida bem com o silêncio, né? Dizer que usar a pressão a seu favor é porque ele tem uma personalidade que funciona bem com pressão. Então, eu acho que é mais uma característica
individual muito boa de atletas de muito alto desempenho, né? E muito competitivos, né? Muito bem, eu estou olhando aqui o chat, tem umas perguntas, vou colocar aqui. Bom, a Simone Oliveira tem 2 atletas em casa, uma menina e um menino, tá? Então, eu acho que o Bruno respondeu um pouco, mas ela colocou aqui que os nossos filhos que estão inseridos no esporte são muito diferentes dos amigos da escola presencial, era o que a gente estava falando, por N motivos. E como ela faz para lidar com isso? Acho que tu já falou um pouco sobre isso, né? Não sei se tem mais alguma orientação que possa nos dar. Eu acho que assim, ó, tu não ressalta a diferença, tu entende? Porque é importante a diferença. Eu acho que é isso, assim, talvez a Simone perceba a diferença muito mais do que os filhos dela percebam, tu entende? É diferente, tu entende? Eles têm uma maturidade diferente das coisas do que um adolescente que está só na escola, né? Mas é importante essa troca, assim, vivenciar esse mundo, assim, mesmo que sendo, não é que é diferente, não é incompatível, né? Sim, sim. Eu acho que é mais. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui. Essa geração mais conectada, que era o que a gente estava falando antes, né? Mais introspectiva, fora do convívio social, ela é mais vulnerável a doenças como essa? Sim. Sim. Como é que eu vou dizer? Eu não sei se deu para perceber, assim, mas a minha fala, ela vai muito que a relação interpessoal é o que melhora a questão do burnout, do estresse, entende? E eu tenho percebido, assim, desde que eu comecei a atender adolescentes até hoje, eu vejo que eles estão cada vez mais em si mesmo. Bom, se a gente for, não quero nem chegar em questões da pandemia, porque isso a gente vai ver o reflexo, como é que vai ser muito forte. Eu ia te perguntar depois alguma coisa sobre isso. Mas eu digo assim, eu acho que os adolescentes hoje, eles convivem muito menos com os pares e com a própria família. Assim. Tem muito pouca conversa. Assim. Tanto que, até porque os pais também têm o trabalho, as coisas, mas usam muito, as pessoas conversam muito pouco, interagem muito pouco. Assim. Eu acho difícil ter um jantar em família que não tem um celular voando por aí, né? Então, e o adolescente aprende na relação interpessoal. Então, eu acho que sim, essa geração, eu vejo que eles estão muito extremos e imaturos enfrentando as coisas, sabe? Numa forma que eu disse, muito como é a rede social, exagerado e sem parâmetros, entende? Tudo é muito grande, muito, né? E aí tudo é uma derrota muito grande, é um cancelamento, é uma coisa. Então, eu fico pensando que, sim, eu acho que os jovens de hoje estão mais vulneráveis para doença mental do que nós estávamos quando a gente era jovem, eu acho que sim. E os estudos dizem isso também, então eu tô... Que sim, né, que eu tenho aumentado. Isso a gente tem que estar atento, bem atento, né? Muito. Bruno, o Edmiro colocou uma pergunta aqui, que hoje há uma necessidade do alto desempenho acadêmico e esportivo. Tem muitos atletas que vão, enfim, que gostariam, que estão vislumbrando universidades fora do país, ou que vislumbram o alto desempenho. Então, assim, isso remete a uma alta exigência, né? Então, os meninos, por exemplo, que querem a universidade fora do país, uma universidade americana, eles têm que ter um alto desempenho esportivo e têm que ter um alto desempenho acadêmico, né? Então, a pergunta do Edmir é... uma vez que isso ocorre, há uma necessidade de alto desempenho esportivo e acadêmico e várias outras atividades de preparação física, psicológica, nutricionista, médico do esporte. Como é que a gente faz para organizar tudo isso, né? É difícil, não é fácil. Mas assim, quando vocês me falam isso, para mim vem uma coisa muito boa. Eu tô no outro extremo, assim, no meu trabalho, assim, e aí eu tenho que dizer para vocês, eu vou dar o do ruim para vocês sentirem. Os adolescentes hoje em dia se engajam muito pouco nas atividades, são muito pouco competitivos até. Vocês estão dentro de uma bolha, vamos dizer assim, que eu acho
Muito legal. Eu não acho, eu não acho errado e eu admiro, assim, eu acho que vocês fazem um trabalho muito legal e que não é ruim para eles, eu acho que é muito bom e a gente sabe que isso está construindo o que eu vejo hoje, e principalmente, são jovens que não sabem o que querem e não estão buscando o que querem, sabe? E não estão dando sentido para a própria vida deles, sabe? Eu acho que tu ter um monte de atividade, tu ter essas coisas profissionais, atléticas, e tu tá dando um sentido para tua vida e um propósito que é muito, pode ser sofrido e difícil como a vida mas é real, sabe? Tipo, sabe, tu não vê ninguém que se esforçou em algo que morre de arrependimento mesmo, que não dê, tu sabe que a pessoa acaba adquirindo força. Então, eu tô fazendo raciocínio inverso, porque o que eu passo o dia inteiro trabalhando é motivação para buscar, para assim, estuda para o colégio, para tu pelo menos fazer o vestibular, sabe? Então, eu acho que vocês estão muito bem, assim, tipo, tem que segurar a onda da gurizada para eles não exagerarem, eu digo isso. E uma coisa que nós, como adultos, ensinar eles a administrar o tempo, entende? Não perder tempo com coisas que não servem porque tu tem pouco tempo para fazer muita coisa. Então, eu fico muito feliz quando eu escuto isso, que querem, que vão, que nossa, como é que eu vou dizer assim, tem solução à geração, eu acho que é isso, eu vejo como um lado muito positivo, Edmir, eu acho muito legal isso. É muito bom ouvir isso, porque os pais sempre têm dúvidas das condutas. Será que a gente está acertando a mão? Será que não está demais? Será que não está faltando? Isso eu acho que é muito dos pais, né? A gente sempre tem dúvida das condutas, enfim, né? Se aquilo tá adequado. Então, É né, que, assim, pais perfeitos não geram filhos perfeitos, assim, né? Geram filhos fracos, assim, pais que fazem tudo pelos filhos e resolvem tudo e que não erram, geram filhos que não sabem lidar com o erro da realidade. Então, eu acho que, assim, quando o pai diz, será que eu estou fazendo certo? É porque provavelmente ele está muito próximo do certo, porque ele está se questionando e tentando melhorar. Então, como é que eu disse, assim, vocês os pais de filhos de tenistas, pessoas geralmente são pessoas competitivas, também têm a vida muito regrada e organizada, assim a gente vê, né? Então eu acho que, bom, às vezes a gente erra, às vezes a gente não acerta, e às vezes os nossos erros constroem nos nossos filhos coisas boas, não só ruins, assim, eu acho que talvez assim né, a gente não é construído só de momentos perfeitos que nossos pais não deram, às vezes nossos pais erram, nós erramos, e acho que é muito natural e perfeição em paternidade não existe, porque não tem parâmetro, tem um manual para a gente poder comparar, tá? Então não tem como se tu dizer. tiver, tu nos manda que eu vou publicar no grupo e o pessoal. Aí eu acho que eu fico milionário, né? Se eu descobrir. Acho que o pessoal vai gostar muito. Mas eu digo assim, a gente tem um manual, assim, não é que nem cirurgia, né? Que tu tem os. Não, então, né? Tem o menos errado, né? Então eu acho que é por aí. Então, Vai tentando ir pelo bom senso, né? Acho que obviamente, não tem. E não se apegar naquela coisa, eu acho muito. Sabe aquela coisa meio coach motivacional, assim, aquela pessoa que te dá 500 mil soluções prontas para os problemas da vida, assim. Quem tem soluções para os problemas nunca passou por eles, tu entende? Porque a gente sabe que os problemas não são tão fáceis ou tão resolvíveis, assim. Por isso que eu digo assim, eu não queria chegar aqui e ficar dizendo assim, é para fazer isso, não fiz isso, porque não vai, tu entende? Vão me achar maravilhoso daqui um mês eu vou ser execrado. até porque tem as individualidades, eu acho, né, Bruno? Que eu acho que isso tem que ser contemplado, não? Assim, talvez o que funcione para o teu não vai funcionar para o meu, enfim, né? Olha, eu já atendi irmão, vários, e não parecia que eram da mesma família. Tu imagina as pessoas que são diferentes entre si, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar, né? As pessoas funcionam bem a partir do momento, não que a gente acerta com elas, mas que a gente está olhando para elas e tentando acertar. Isso é o que funciona para os nossos filhos, entende? Quando a gente está tentando, eles veem que nós estamos tentando acertar, não que tu está sendo displicente. Né? Entendi, perfeito. Bruno, te ouvindo falar, tu estava nos dizendo que o quanto mais velho, enfim, melhor sabe lidar com as adversidades, sabe lidar um pouco melhor com o estresse e com as situações mais adversas, né? Mas no tênis as crianças começam a competir muito cedo, tá? Os meninos começam a competir com 6 anos, com 7 anos, tá?
como é que é essa situação, hein? E depois, como é que faz a transição? É melhor começar cedo? Depende da criança? Como é que funciona isso? Sabe que eu andei pesquisando isso, que eu achei que ia ser perguntado, e o que eu vi, porque daí eu não tenho experiência nisso, eu não vou responder pelo que eu acho, assim, mas o que a manual de atletas infantos juvenis, assim, eles dizem até que muitas vezes é importante, às vezes, a questão competitiva muito extrema, ela ser um pouco postergada ou lidada da forma mais lúdica possível, principalmente na infância, porque a criança não tem uma percepção da competição tal como os adultos têm. Então, até muito daquilo, assim, tipo, acho que vem muito daquela coisa da esporte, principalmente na cortina de ferro, assim, começava muito cedo, competindo muito cedo, e eu acho que isso foi uma coisa que foi sendo aplicada também. Dizem, assim, que quanto mais leve for e mais para o início da puberdade e meio da adolescência tu colocar a pressão maior, tu vai ter atletas duradouros. Esse é o ponto, era aí que eu ia chegar. Vocês chamam de dropout, é isso? Isso. E começar muito cedo, não necessariamente, claro que a gente sabe, os treinadores devem estar assim, não, e o aspecto técnico, eu sei, tipo, quem nada de pequeno não nada como nada um adulto que começou depois, mas o risco do dropout, se tu pegar muito pesado no esporte, muito cedo, ele é muito grande. Então, assim, um atleta que pode, não é que ele não tenha que treinar, mas que ele vá começando ludicamente, de uma forma menos extremada, menos próxima da vida profissional, mais duradouro ele vai ser, entende? Porque ele não vai se enfadar disso, porque a derrota, né, perder na infância, é uma coisa que tem que ser trabalhada e tem que ser aprendida, porque perder, ela envolve um aspecto cognitivo muito complexo, que é tu saber olhar o outro, perceber o outro, saber que naquele momento não foi melhor, então é muito difícil. Lidar sabe? com essa frustração, né? Tem que lidar com essa frustração. Aprender a lidar com a frustração. Então eu acho que, assim, claro que daí, não quero quanto mais tu conseguir levar no lúdico, tu entende, até a própria competição ser uma coisa quase que lúdica, não assim todo mundo ganha, que nem fazem hoje em dia, que eu acho horrível. Mas lúdica. A vida não é assim, né? Não é todos são vencedores, não existe isso, porque a vida não é assim. Mas mais relaxada, tu vai ter um atleta que vai durar mais tempo. Isso não é o que eu acho, é o que eu pesquisei, o que eu tenho visto na literatura. Mas aí é uma arena para me questionarem, porque daí eu não tenho experiência mesmo, é o que dizem os estudos, estou replicando, tá? Perfeito. Ó, aqui o Diogo Tozeto, que tem 2 atletas em casa, tá? 2 baita atletas em casa, tá te dando os parabéns, dizendo que tu é sensacional e uma luz de lucidez, tá? Então, obrigado. Acho que o pessoal tá gostando, assim, das tuas orientações, das tuas colocações. Bruno, a gente está com 53 minutos e eu queria saber qual é a mensagem para levar para casa? Qual é? O que tu nos diz? Deixa eu ver, assim, o que a gente pode pensar, assim. Eu acho que competir pode ser legal, entende? A competição e a cobrança, elas podem ser legais, entende? Que isso não, o burnout não é por causa da cobrança, é muitas vezes por um exagero, por um extremismo do que, tu entende? Pela própria cobrança, que sim, vão ter vencedores e vão ter perdedores, mas que isso não é o importante, porque a vida é uma trajetória, tu entende? Então, eu sou muito a favor de que competir é legal, tanto que até hoje eu pratico esporte, eu mais compito contra mim mesmo, né? Porque, tipo, na minha idade é mais eu aguentar, né? Mas eu acho que isso no tênis também, viu? Tem isso. Eu acho que sim. Acho que sim. Eu acho também que deve ser a mesma coisa. Assim, para mim, o meu maior adversário é eu ontem, né? Se eu for melhor que eu ontem, eu já tô feliz, né? Então, eu acho que tu pode competir, tu pode incentivar teu filho, e isso tu não vai ser penalizado por isso, assim. Como é que eu absolvo os pais que...
Acho que é muito bom ouvir isso, porque esse é um tema muito duro. Como eu disse no início, esse é um tema muito duro. Burnout é muito duro. Então, ouvir um pouco isso, ouvir um pouco as suas colocações, eu acho que nos dá um alento, né? E que a gente pode certamente estar seguindo um bom caminho, né? E podendo Eu orientar bem nossos filhos. Eu fico muito feliz de saber que os filhos de vocês competem, que os filhos de vocês querem ir para fora, sabe? Para mim, isso é maravilhoso ouvir e saber que estão nesse nível, assim, de competição. Eu acho muito legal. Eu fico muito feliz mesmo e eu espero que, né, ver depois como atletas profissionais ou pessoas assim que estão crescendo. Eu acho que vai ser, para mim, esse é o barato da minha profissão, eu ver o resultado lá na frente, né? Então, que ver o legado. Muito legal. Bruno, alguma outra colocação, alguma outra questão que tu queira? Temos alguns minutos, então ainda, se alguém quiser botar no chat aqui mais alguma pergunta, não sei se o Edmir quer colocar mais alguma coisa. Senão eu vou agradecer muito ao Bruno, foi muito legal conversar contigo, tá? Muito eu queria obrigado. agradecer em nome do grupo, dizer que certamente isso faz toda a diferença, né, no nosso dia a dia, a gente vai poder refletir, vai poder ficar um pouco mais tranquilo também com o que ouviu aqui, tá? E queria te agradecer muito, então, por essa noite, por essas informações, certo? E que a gente possa se encontrar mais vezes. Muito obrigada, Bruno. Eu também agradeço, espero poder ter contribuído e poder participar mais, assim, porque eu não sou do tênis, mas eu adoro esporte, assim, eu acho que foi muito legal para mim poder estar falando sobre isso, assim, sobre essa questão. Então, eu agradeço o convite mesmo, assim, para mim foi um barato mesmo, foi muito legal. Perfeito. Muito obrigada, Bruno. Boa noite a todos, então. Boa noite. Então. Boa noite.